Fala galera do YouTube, aqui é Tarcísio Costa com mais uma dica de especialista em Excel. Hoje eu vou estar abordando com vocês duas funções muito utilizadas no ambiente corporativo, PROC-V e CORRESP. Antes da gente entender, olha só a nossa aplicação aqui, ó. Tem uma tabela com o nome dos vendedores, os meses de vendas de cada vendedor e qual que é o objetivo. Eu selecionar o nome desse vendedor aqui, o mês da venda que ele fez e automaticamente eu ter esse valor retornado aqui. Beleza? Se liga no vídeo aí para aprender como é que faz. Então olha só pessoal, eu dividi o nosso exemplo aqui em 3 planilhas principais, sem CORRESP, com CORRESP e aplicação prática. Então vamos fazer a primeira aqui sem CORRESP, usando só a função PROC-V. Como que funciona a função PROC-V? PROC-V significa procurar vertical. Então ele procura um dado que você quer sempre na vertical. Essa função é composta de 4 parâmetros principais, que eu estou selecionando aqui na tela para vocês. Quais são eles? Valor procurado. O que é o valor procurado? É o valor que você quer encontrar, seja texto, seja um número, na tabela onde estão os dados. A tabela onde estão os dados é o segundo parâmetro, chama-se matriz tabela. Então é onde está a sua base de dados ou qualquer informação da onde você quer extrair. Terceiro índice, número, índice, coluna. O que é isso? É o número da coluna aonde está a informação que você quer encontrar daquele valor procurado. Beleza? E o quarto elemento, que é o principal aqui, o que pode gerar mais dúvida, procurar intervalo. O que significa procurar intervalo? A gente tem duas opções, ou é verdadeiro ou é falso. Já adianto para vocês, em 99% dos casos, a gente quer encontrar uma correspondência do tipo falsa. O que significa isso? Correspondência do tipo exato. Então o valor que eu quero procurar, ele tem que ser exatamente igual ao valor que está na sua base de dados. Beleza? Caso contrário, é o valor número 1, que seria a correspondência aproximada. Ele vai encontrar um valor aproximado daquele que você está querendo procurar. Isso costuma gerar muita confusão. Beleza? Então vamos lá. O que eu quero? Ó? Eu quero selecionar um nome aqui. Ó. Então repara que são os mesmos nomes que estão nessa tabela aqui. E nessa tabela aqui, quais informações que eu tenho? Ó? Eu tenho o nome da pessoa, a idade, o gênero, a profissão e o mês do aniversário. Beleza? Todos esses nomes aqui são fictícios, então se tiver algum Fernando Reis de 29 anos, masculino, advogado, que faz aniversário em dezembro, não é você. É simplesmente um exemplo aqui para a gente ilustrar o funcionamento da função. Beleza? Então vamos lá. Primeira coisa aqui, ó, eu estou digitando aqui na célula H5, a função PROC-V, procurar vertical. Qual o valor que eu estou querendo procurar? Eu estou querendo procurar o nome da pessoa, que eu vou colocar nessa célula verde aqui. Então eu quero procurar o nome em qual matriz tabela, em qual tabela de dados? Toda essa tabela aqui, ó. Então eu venho e seleciono toda a minha tabela aqui. Terceiro, número, índice, coluna. Olha só, eu estou querendo a idade, ó. A idade do nome da pessoa que eu escolher. Quantas colunas eu tenho aqui? Ó? Nome, idade, gênero, profissão e mês do aniversário. Eu tenho 5 colunas. Eu quero o número nessa ordem aí que corresponda à coluna do tipo idade. Qual que é? Número 2, ó. Nome, idade, gênero, profissão e mês do aniversário. Então no número índice da coluna eu vou colocar o número 2, ó. Procurar intervalo, verdadeiro ou falso? Verdadeiro, 1, falso, 0. Eu estou querendo a correspondência exata, então eu quero exatamente o nome que eu vou selecionar aqui. Então a correspondência do tipo falsa, beleza? Então se eu escolher um nome aqui agora, ó, repara que todos esses nomes são os nomes da tabela. Eu vou escolher aqui Bruna Machado, eu vou ver que a idade dela é 21, conforme está aqui na tabela. Tranquilo? Se eu trocar o nome aqui, ó, Aline Torres, idade 25. Aline Torres, de fato, tem idade 25. Ah, mas se eu quisesse escolher o gênero aqui,
Gênero é qual coluna nessa ordem aqui? Nome, idade, gênero. Terceira coluna. Então, eu vou vir aqui, trocar o número 2 para o número 3. Olha lá. Então, Aline Torres, gênero feminino. Beleza? Então, lembrando, o quarto, procurar intervalo, o quarto elemento da função, é o principal aqui para você não cometer erros de procurar valor aproximado, porque ele vai te trazer erro. Ó. Se eu quisesse colocar um valor aproximado aqui, ó, número 1, olha só, ele não me trouxe valor nenhum. Às vezes ele vai te trazer um valor também e não é o valor que você está de fato procurando. Beleza? Então, muito cuidado aqui. Pense sempre em usar o valor 0, correspondência exata. Tranquilo? Agora, eu quero fazer essa troca aqui, ó, seja gênero, profissão, mês, aniversário e a idade, de forma automática. Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer usando a função CORRESP. Então, eu vou aqui na minha segunda aba aqui, ó. Vou, de novo, é a mesma aba aqui, utilizar a função CORRESP. O que que a função CORRESP faz? Ela retorna a posição do valor que eu estou querendo procurar. Ela tem 3 elementos principais. Valor procurado é qual valor que eu estou querendo encontrar. Aqui é igual ao PROC-V. Na matriz procurada é a tabela onde eu estou querendo achar a informação. Aqui tem um ponto bem importante nessa matriz procurada. Ou você procura numa coluna, ou você procura em uma linha. Nunca seleciona a tabela toda, como a gente fez agora no PROC-V. Ou você seleciona uma coluna, ou você seleciona uma linha. Tranquilo? E o tipo da correspondência, se é valor exato, valor 0, que é a correspondência exatamente igual que você quer procurar, ou se é maior ou menor. Lembrando que maior ou menor só vale se você estiver procurando número, algum intervalo de algum número aqui, que não é o nosso caso aqui. Beleza? Então, só para a gente ilustrar ó, como que funciona o CORRESP. Ó. Eu vou fazer aqui CORRESP, eu vou procurar esse nome aqui, Fernando Reis, matriz procurada. Lembrando, ou eu seleciono uma linha, ou eu seleciono uma coluna. No caso, o nome aqui, ele está em uma coluna, está na primeira coluna. Então, eu vou vir aqui ó, e selecionar somente a coluna correspondente aos nomes. Beleza? Correspondência do tipo exata, valor 0. O que me trouxe aqui? Número 2. O que significa o número 2? O Fernando Reis aqui é o segunda célula da coluna. Beleza? Se eu trocar aqui Fernando Reis, o Larissa Rezende, ó, 1, 2, 3, 4. Ela é o quarto elemento daquela coluna, daquela matriz que eu selecionei ali. Tranquilo? Então, olha só a sacada aqui. Ó. A função CORRESP sempre vai me retornar um número. No PROC-V, a coluna índice, o que ela pede para mim? O número de uma coluna na função PROC-V. Então, dá para a gente utilizar o CORRESP aonde? Dentro do PROC-V, no terceiro elemento da função do PROC-V, que é o número índice coluna. Então, olha só como é que fica. Ó. Eu vou fazer PROC-V, igualzinho ao anterior. Procurar o nome, aonde? Tabela toda. Estou só no PROC-V aqui, então estou selecionando a tabela toda. Número índice coluna. Qual coluna que eu vou utilizar aqui? A coluna do elemento que eu quero encontrar aqui, ó. Que eu vou escolher aqui, seja o mês, profissão, idade ou gênero. Quem que entra aqui? CORRESP. Função CORRESP. Qual o valor que eu vou procurar no CORRESP agora? Eu vou procurar esse elemento aqui, ó. Que eu estou selecionando aqui, mês do aniversário. Em qual matriz? Lembrando, CORRESP. Ou eu seleciono uma coluna, ou eu seleciono uma linha. Nesse caso aqui, as informações de atributo dos vendedores estão aonde? Estão em uma linha. Então, eu vou selecionar toda essa linha aqui, ó. Estão acompanhando aqui? Estou selecionando toda essa linha aqui, que é onde estão os dados que eu quero encontrar. Tipo de correspondência exata. Eu quero achar exatamente a palavra mês do aniversário no exemplo aqui que eu estou selecionando. Então, valor 0. Fecho. No final aqui, correspondência exata de novo do PROC-V. Fechei de novo.
Beleza? Então, olha só. Larissa Rezende, qual é o mês do aniversário dela? Novembro. Se eu trocar aqui agora, ó, Tiago Ferreira, o mês de aniversário dele, ó, é abril. Aqui, como aqui também, eu fiz uma lista suspensa dos dados. Ó. Então, tem nome, idade, gênero, profissão, mês do aniversário. Então, se eu trocar aqui, por exemplo, agora, profissão, Tiago Ferreira, veterinário. Tá certo? Se eu trocar agora, quero saber tudo do Tiago Ferreira, a idade, 19 anos. Beleza? Se eu trocar o nome aqui agora, ó, Mariana Costa, idade, 29. Então, repara como que fica muito mais fácil você conseguir relacionar dados em uma matriz inteira e pegar exatamente o valor que você quer. É aquele exemplo que a gente viu no início da aplicação prática. Ó. Eu posso selecionar o nome do vendedor aqui, selecionar o mês de vendas dele e já ter esse valor ó, com o PROC-V e CORRESP automaticamente na sua planilha. Tranquilo? Dá para fazer muita coisa com isso aqui, dá para você relacionar. Se você quiser fazer, por exemplo, vendas anuais. Então você tem 2018, 2017, 2018, 2019, 2020. Abre o mês, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e julho. Então você consegue um CORRESP dentro de um CORRESP de novo. Então, sim, dá para você fazer muita coisa com essas duas funções aqui. Beleza? Então a gente fica por aqui. Até a nossa próxima dica do especialista. Valeu!